primeiro lugar, eu quero mais uma vez agradecer ao coro Cantor Cristão, que nesta manhã nos abençoou com essas lindas canções, nesse tempo ainda de celebração da Páscoa. Geralmente a gente celebra durante mais tempo o Natal, né? Passa aí um mês inteiro com o Natal, mas esse ano a gente teve um tempo maior de celebração da Páscoa. Já no último domingo de março, o AMP apresentou aqui um musical alusivo à Páscoa. No domingo passado, o coro Doce Louvor, o coro da igreja também nos abençoaram. E nós estamos falando, então, sobre essa temática nestes últimos domingos. E hoje, por conta desse ambiente ainda de Páscoa, eu senti no meu coração que eu deveria ainda postergar um pouquinho mais a continuação das nossas mensagens no livro de Êxodo. Nós vamos retornar a isso brevemente. Vamos agora expor esse livro, já começamos. Mas hoje nós queremos voltar nessa temática da Páscoa. E eu vou ler um texto agora da Palavra de Deus que fala sobre este assunto, mas ele começa de uma maneira um tanto estranha. Talvez você vai achar um pouco esquisito o começo deste texto, mas aguente até o fim da mensagem, porque você vai entender todo o contexto desta palavra. E eu convido então você a acompanhar na sua Bíblia, ou ler aqui na tela, 1 Coríntios capítulo 5, versículos de 1 a 8, é o texto que vamos meditar nesta manhã, e o tema da mensagem é: celebremos uma Páscoa purificadora. Celebremos uma Páscoa purificadora. A palavra de Deus diz assim: comenta-se por toda parte que há imoralidade sexual em seu meio, imoralidade que nem mesmo os pagãos praticam. Soube de um homem entre vocês que mantém relações sexuais com a própria madrasta. Como podem se orgulhar disso? Deveriam lamentar-se e excluir de sua comunhão o homem que cometeu tamanha ofensa. Embora eu não esteja com vocês em pessoa, estou presente em espírito. E como se estivesse aí, já condenei esse homem em nome do Senhor Jesus. Convoquem uma reunião, estarei com vocês em meu espírito e o poder do nosso Senhor estará também presente. Entregue este homem a Satanás para que o seu corpo seja punido e o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é bom se orgulharem disso. Não percebem que esse pecado é como um pouco de fermento que leveda toda a massa? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, o que de fato são. Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa não com o pão velho fermentado com maldade e perversidade, mas com o pão da sinceridade e da verdade, sem nenhum fermento. Pai do céu, que o teu Santo Espírito nos conduza na compreensão e aplicação deste texto às nossas vidas, que possamos celebrar a Páscoa segundo a tua vontade, Pai, e que seja não apenas uma celebração pontual, não apenas uma data no nosso calendário, mas algo que impacte o nosso dia a dia. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Como eu disse, a Páscoa é uma celebração que na nossa cultura parece ter menos impacto do que o Natal. Mas, na verdade, sob o ponto de vista bíblico, ela é tão importante quanto, ou talvez até mais do que o Natal. Morte e ressurreição de Jesus. E temos muitas coisas que envolvem essa celebração. Nas igrejas, os musicais, as encenações, e mesmo num ambiente não eclesiástico, algumas cidades e alguns lugares há todo um aparato turístico, né? Agora mesmo eu estive esse ano mais uma vez lá em Pacatuba, agora lá com um novo cenário, e vi aquela belíssima apresentação lá. Claro, tem alguns detalhes, né, que não estão na Bíblia, mas de qualquer forma foi algo muito especial. Estive lá com vários irmãos da igreja, com a minha família. Foi um tempo de reflexão também. E a gente comemora a Páscoa, dando chocolate, tantas outras coisas. E eu espero também ensinando para os nossos filhos o significado da Páscoa. Eu fiquei muito feliz porque o nosso netinho Pedro gosta de desenhar. E aí eu pedi para ele: desenhe aí alguma coisa da Páscoa. Deixei bem à vontade, né? O tema é a Páscoa. E aí eu falei: o que você vai desenhar? Ele falou: vou desenhar uma ovelha. E eu fiquei muito feliz que não foi o coelhinho, né? Significa que ele pegou o espírito da coisa.
E a gente precisa realmente ver a Páscoa nessa perspectiva de Jesus como Cordeiro de Deus. Devemos, de fato, recordar a morte, a ressurreição de Jesus. Precisa ter um tempo de gratidão. Mas nós podemos e devemos ir além dessa perspectiva. A celebração da Páscoa deve nos levar a uma reflexão para que, de fato, ela seja uma experiência, por assim dizer, purificadora em nossa vida. Um tempo de purificação espiritual para cada um de nós e para a nossa comunidade. Lembremos então da última Páscoa que Jesus celebrou com seus discípulos. Era uma Páscoa judaica, porque ele era judeu. Na última semana de vida dele aqui na terra, ele celebra com seus discípulos aquela festa que era a mais antiga e mais importante do judaísmo. O que ela significava? A libertação do cativeiro egípcio. Depois de um longo embate com Faraó, depois de 9 pragas arrasando ali aquela terra e poupando o povo de Deus, chegou a noite da libertação. E Deus então fala a Moisés para que eles pudessem se preparar para aquela noite. Eles deveriam preparar uma refeição especial, eles deveriam então preparar todo o ambiente para uma celebração marcante. Dentre as orientações, havia a orientação de passar nos batentes das portas o sangue de um cordeiro, para que quando viesse o anjo do Senhor, ele passasse por cima, a ideia de passagem, Páscoa, e fosse poupado o primogênito de cada uma das famílias dos hebreus. Mas havia uma outra orientação que muitas vezes nos passa desapercebida, e que foi dada ao povo para aquela ocasião. E lá em Êxodo 12, 15, nós lemos: 7 dias vocês comerão pães sem fermento. Logo no primeiro dia, tirem o fermento de suas casas, pois todo aquele que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, será eliminado de Israel. E no versículo 19 e 20, novamente a instrução, em Êxodo 12, por 7 dias não ache nenhum fermento em suas casas. Não coma nada que tenha fermentado em todas as suas habitações, comam somente pães sem fermentos. Por que esta orientação? Por que esta orientação de retirar de casa todo o fermento? Por que essa orientação de comerem apenas pães ázimos ou pães sem fermento? O fermento e a levedura é um organismo vivo, ele age de dentro para fora, ele se espalha por toda a massa e é usado principalmente na produção de pães. Ele provoca uma transformação aparentemente invisível, mas que se torna real, ele se multiplica rapidamente. Diferentemente do sal, ele não preserva o alimento. Sua função principal é transformar e expandir, não conservar, mas deixando que o produto permaneça com as suas características originais. Na Bíblia, então, na maioria das vezes, o fermento ele vem como um símbolo negativo, de uma influência que não é boa, que se espalha. Um pouco de fermento leveda toda a massa, nós lemos aí. Uma ação invisível e silenciosa. Um processo de transformação associado não à melhoria, mas à corrupção. No Antigo Testamento, a fermentação era vista, então, como uma decomposição controlada. Representava algo que altera o estado original de um produto, que corrompe a sua pureza inicial. E, além disso, Jesus Cristo usou essa imagem para falar da atitude dos seus opositores. Ele se tornou, o fermento, um símbolo da hipocrisia religiosa e da doutrina errada dos fariseus. E assim é que nós lemos lá em Lucas 12, 1, Jesus Cristo dizendo: acautelai-vos principalmente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. E no Mateus 16, 11, nós lemos então: como não compreendeis que vos falei a respeito de pães? Guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não disseram que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Então nós encontramos no Velho Testamento essa descrição desse momento em que o povo sai do Egito e celebra a festa da Páscoa, mas juntamente com a festa da Páscoa, em seguida celebra também a festa dos pães ázimos.
No fim da vida de Moisés, lá em Deuteronômio capítulo 16, nós temos mais uma vez Moisés lembrando a importância deles celebrarem essas duas festas, a festa da Páscoa, que durava uma noite, e a festa dos pães ázimos, que durava uma semana. A ênfase desta primeira festa, da Páscoa em si, é a fala da redenção, o sangue do Cordeiro. Os pães ázimos simboliza santificação, vida sem fermento. Esta é a linha de raciocínio que o apóstolo Paulo usa quando ele vai falar sobre isso. Mas é interessante que essas duas festas elas são inseparáveis. E com o passar do tempo, na verdade, elas se uniram e elas são celebradas como uma única celebração. Lá em Lucas 22, 1, por exemplo, nós lemos assim: estava próxima a festa dos pães ázimos, chamada Páscoa. Então, essas duas festas elas se uniram, embora tivessem facetas diferentes. No texto que nós lemos no início do sermão, nós temos então mais detalhes sobre como nós podemos celebrar esta festa conjugada, a festa da Páscoa, festa dos pães ázimos. Não apenas como uma data no calendário, mas efetivamente como uma festa espiritual e transformadora. 3 atitudes, à luz deste texto, que nós devemos desenvolver para que a nossa festa, para que a nossa Páscoa seja uma experiência purificadora. Em primeiro lugar, lançando fora o fermento do pecado pessoal. Foi isso que os hebreus fizeram naquele tempo. A Páscoa judaica celebrava a libertação, assim como a Páscoa cristã celebra a nossa celebração espiritual. No sentido espiritual, saímos do Egito. Na sequência, a festa da Páscoa se fundia a festa dos pães ázimos, a festa sem fermento, celebrando uma nova vida pura, sem os vestígios da vida anterior no Egito. Por isso havia então essa prática, ao longo dos anos, cada vez que a festa era comemorada, de se fazer uma varredura na casa e limpar a casa de todo o fermento. Por isso os hebreus saíram de casa e não levaram nenhum pão fermentado. Por esse motivo, então, eles tinham essa festa que durava 7 dias, precedida, então, envolvendo, então, esta limpeza e comer pães sem fermento. Paulo, então, usa essa prática do judaísmo para nos trazer uma importante lição espiritual. Nós, discípulos de Jesus Cristo, somos desafiados a celebrar a Páscoa cristã nesses 2 sentidos, nesses dois aspectos, com essa mesma atitude. Não se celebra a Páscoa carregando os vestígios da escravidão. Por isso aí no texto que nós lemos, ele diz: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, que de fato são. E aí ele cita o sacrifício de Jesus como cordeiro e diz: por isso celebremos a festa, não com pão velho fermentado da maldade, da perversidade, mas com pão da sinceridade, da verdade, sem nenhum fermento. Quando eu leio esse texto, então, é impossível não me lembrar daquilo que Jesus Cristo fez, daquilo que Jesus Cristo confrontou na vida dos líderes religiosos do seu tempo. Ele comparou a doutrina e a hipocrisia destes homens com fermento velho. Fermento que deve ser identificado na nossa própria vida e lançado fora. Nós somos desafiados, então, a ter uma vida pura, sem o fermento do pecado. Isso demanda uma decisão consciente, diz: livre-se, joga fora. E ele então, ao falar nisso, destaca 2 características deste fermento, ou de uma vida sem o fermento, de uma vida nova: sinceridade e verdade. Um dos pecados mais sutis, que corrompe a nossa vida, que vai destruindo a reputação de uma comunidade de fé, que desfigura essa comunidade silenciosamente, que vai contaminando a comunidade de fé, é exatamente a hipocrisia e a mentira. Quando deliberadamente projetamos uma imagem falsa, quando demonstramos uma espiritualidade exterior que não corresponde àquilo que está no nosso coração, quando ocupamos uma posição de destaque no domingo e durante a semana vivemos um padrão de comportamento claramente pecaminoso que, se for descoberto, causará escândalo. Celebrar uma Páscoa purificadora significa buscar uma vida de coerência.
quando cairmos em pecado, porque algumas vezes pecaremos, que possamos rapidamente confessar ao Senhor, e as pessoas próximas, e as pessoas que forem vítimas do nosso pecado, e até mesmo, dependendo do contexto, num ambiente mais amplo. Na casa dos judeus, a busca pelo fermento velho era intencional, detalhada, requeria uma disposição para esse serviço de limpeza. Discernir onde estava o fermento era importante. Nós também precisamos ter esse esforço. Antes de lançar fora, é preciso identificar. E com a ajuda do Espírito Santo é que nós podemos fazer isso. Permitir que ele vasculhe o nosso coração. Permitir que o lixo encontrado seja então lançado fora. Para não nos deixarmos contaminar com o fermento do pecado, nós temos então que começar pedindo ao próprio Espírito Santo que nos mostre aquilo que nós não estamos enxergando, que nos conduza ao verdadeiro arrependimento e nos capacite a vencer o pecado, até mesmo aquele que está oculto aos nossos olhos e aos olhos dos outros. O maior perigo do fermento é que ele pode estar presente sem ser percebido. Eu posso estar servindo a Deus, de repente, com a motivação errada, ansioso por reconhecimento. Nós podemos fazer o que é certo com o coração errado, guardar mágoas silenciosas, comparações, invejas não confessadas. Nem todo pecado grita. Alguns sussurram, mas contaminam do mesmo jeito. Se eu tenho, porém, consciência de que estou cometendo um pecado, mesmo que seja oculto para os outros, invisível para mim, a ordem é clara: livre-se desse fermento velho. Paulo não diz administrem o fermento, ele diz livre-se, joguem fora. Santidade não é negociação, é remoção, é renúncia. É você se abrir para que Deus possa remover da sua vida aquilo que precisa ser removido. Porque nós não temos a capacidade de fazer isso sozinhos. Nós precisamos da ajuda poderosa de Deus, do Espírito Santo de Deus. Mas para que Ele opere em nós precisamos da liberdade. Nós precisamos convidá-lo a continuar realizando esta obra purificadora em nossas vidas. Celebremos então a Páscoa, é o que diz a palavra de Deus. Um apelo contínuo, sempre com sinceridade. Isso se refere às nossas motivações e com verdade, com pureza na ação. Mas o segundo aspecto a ser destacado, quando queremos celebrar a Páscoa como uma festa purificadora, nós não devemos permitir que o pecado se torne algo aceitável. Essa celebração da Páscoa, na igreja de Corinto, estava sendo, de alguma maneira, distorcida. A igreja estava tendo uma postura errada em relação a um sério problema daquela comunidade, naquela cidade, a imoralidade sexual. Veja novamente o versículo 1 que nós lemos, comenta-se por toda parte que a imoralidade sexual em seu meio, imoralidade que nem mesmo os pagãos praticam. A imoralidade é uma tradução da palavra porneia, de onde vem a palavra pornográfico, que se refere a atos sexuais geralmente cometidos fora do casamento. No caso de Corinto, um membro da igreja estava se relacionando com a sua madrasta. Causa espanto que naquele contexto até os pagãos não aceitavam isso como sendo uma coisa correta. Eles não aprovavam o incesto. O problema aqui não era apenas uma imoralidade praticada por um membro da igreja. O problema é que eles não reconheciam a gravidade do que estava acontecendo. Eles não reconheciam que aquela prática era abominável, tanto aos olhos de Deus, quanto até da sociedade. Então nós temos aí um duplo problema nessa igreja, um problema de incesto e a atitude da igreja. Que igreja complicada é esta? O teólogo Peter Wagner, comentando este tema, ele diz que por serem carnais, os cristãos de Corinto se dividiram quando não deveriam. Eles brigavam muito entre si, formaram partidos entre si e se uniram quando deveriam ter se separado. Por que eles se uniram? Porque não reprovavam o pecado escandaloso de seus membros. Pior ainda, eles tinham uma atitude liberal. Não é bom se orgulharem disso, diz o texto. Não percebem que esse pecado é como um pouco de fermento que leveda toda a massa?
Ele disse: vocês deviam estar lamentando essa situação entre vocês. Mas eu posso imaginar a conversa entre aqueles líderes daquela igreja, entre as pessoas daquela igreja. O que o irmão faz na sua vida pessoal é da conta dele. Ele é tão gentil, tão talentoso, frequenta a igreja, serve com fidelidade. Além disso, esse relacionamento com a sua madrasta, se é importante para eles, tudo bem. Se há amor, tudo bem. Eles se amam. Nossa obrigação é amá-los também. Não vamos ser legalistas. Queridos irmãos, hoje nós corremos esse mesmo risco. A liberalidade pode parecer a alguns uma característica atraente, parece ser revestida com amor, mas na verdade é uma desculpa para esconder a imoralidade. Ela age como fermento, ela contamina, ela diminui o impacto da mensagem que nós pregamos. A mensagem de transformação do poder de Deus, que muda hábitos, que muda tendências, que muda o que for preciso. Há uma tentação muito presente na atualidade, não reconhecer o pecado como pecado. Vivemos numa sociedade que cada vez mais aceita como normal e aceitável comportamentos que a Bíblia claramente aponta não estão dentro do padrão de Deus. Este é o grande desafio que nós temos, individualmente ou como igreja. Reconhecer o pecado como pecado e em seguida enfrentá-lo e abandoná-lo. A imoralidade da igreja deve ser tratada como fermento na Páscoa. Nenhum judeu celebrava a Páscoa com pão fermentado. E Paulo compara então aquele pecado lá na igreja de Corinto como esse fermento. Talvez houvesse apenas um homem vivendo essa situação de imoralidade. Mas o que Paulo coloca é que isso estava afetando toda a igreja. Queridos irmãos, nós não podemos mudar as nossas convicções, os nossos posicionamentos bíblicos, porque a sociedade questiona ou rejeita esses padrões de Deus. Mas nós temos ainda um outro desafio, para que a Páscoa seja de fato uma festa purificadora. Nós precisamos rever os relacionamentos que completem nossa santidade. No primeiro ponto, a ênfase está no que é oculto aos nossos corações, no nosso íntimo, no nosso interior, mas que representa hipocrisia. A importância da autoavaliação, do pedido da ajuda ao Espírito Santo para que transforme as nossas motivações e nos faça, de fato, viver uma vida transparente, sem pontos obscuros. Na segunda questão, Paulo alerta, e nós podemos ver que nós não devemos tornar aceitável aquilo que é pecado, mas reconhecer que é um fermento perigoso. Mas para que a Páscoa seja celebrada, nós devemos também refletir sobre o nosso relacionamento com aqueles irmãos ou com aquelas pessoas que não se arrependem, que permanecem com seu comportamento pecaminoso. Como nos posicionar diante de um irmão que insiste em continuar com uma atitude, com um pecado, que a própria sociedade muitas vezes não aceita como algo bom, correto, e que produz tantas vezes escândalo? Nós temos que reconhecer que manter a comunhão com esse irmão, como se nada tivesse acontecido, dá uma espécie de chancela para que ele continue nesse comportamento. Não é a atitude correta. Eu sei que nos relacionarmos com esses irmãos, com essas pessoas, é doloroso, é difícil, requer muita sabedoria, muito discernimento. Porque, na verdade, o pecado do irmão, que não é abandonado, deveria trazer peso ao nosso coração, deveria trazer dor ao nosso coração, deveria nos fazer chorar diante do Senhor. E não simplesmente, em nome do amor, aceitar o seu erro. Penso que é uma prática antiga que foi sendo deixada de lado na igreja e que precisamos nela refletir. A questão da exclusão da comunhão. Muitas vezes isso foi usado de uma maneira inadequada. E eu penso que chegamos muitas vezes a um outro extremo. Não vou falar aqui de todos os detalhes que a Bíblia apresenta sobre esse processo. Há outros textos que nos auxiliam nessa importante questão. Não é esse o foco aqui agora do detalhamento. Eu sei que nós temos que tomar certos cuidados. Nós não devemos ser legalistas. Não devemos julgar as motivações das outras pessoas.
Há pecados sérios, prejudiciais, que não podem ser menosprezados na nossa vida, mas que nós não temos como avaliar e mensurar na vida dos nossos irmãos. Como é que eu avalio pecados ocultos como inveja, como ciúme, como vaidade, como cobiça, uma autoimagem negativa? Não há como a gente avaliar isso, ou punir alguém, ou disciplinar alguém por conta disso. Mas há palavras, há ações, há comportamentos claramente visíveis, que não podem ser simplesmente a gente passar o pano, como se diz. Não há arrependimento, não há pedido de perdão, não há uma busca de mudança. E esse irmão e essa pessoa, muitas vezes faltosa, insiste nesse comportamento. A Bíblia é muito clara sobre questões como adultério, relacionamentos íntimos com pessoas do mesmo sexo, roubo, mentira, suborno, exploração, aquele que vive na farra e se orgulha disso. Devemos ter certeza do que está acontecendo para não simplesmente agirmos ou julgarmos à base de ouvir dizer. O apóstolo Paulo, ele amplia esse conceito nos versículos seguintes, quando aí em 1 Coríntios 5, a partir do versículo 9, ele diz o seguinte: quando lhes escrevi antes, disse que não deviam se associar com pessoas que se entregam à imoralidade sexual. Com isso, porém, não me referia a descrentes que vivem em imoralidade sexual, ou são avarentos, ou exploram os outros, ou adoram ídolos. Vocês teriam que sair desse mundo para evitar pessoas deste tipo. O que eu queria dizer era que vocês não devem se associar com alguém que afirma ser irmão, mas vive em imoralidade sexual, ou é avarento, ou adora ídolos, ou insulta pessoas, ou é bêbado, ou explora os outros. Nem ao mesmo comam com gente assim. Entenderam? O que a Bíblia diz claramente é que nós não devemos nos isolar das pessoas que não são cristãs, porque deles se espera qualquer tipo de comportamento. O próprio Jesus Cristo se relacionou com eles, visando alcançá-los, visando ganhá-los. Mas nós não podemos viver em comunhão com aquele que se diz irmão ou que é irmão e que tem adotado um estado de libertinagem, não só na área sexual, mas em outras áreas também, de abuso, de desrespeito, de desonestidade. Devo então me afastar do irmão que insiste nesse comportamento? Sim. Para que possamos de alguma forma ajudá-lo num processo de arrependimento, para que sinalizemos para ele que não apoiamos a sua atitude, para não criar padrões errados de comportamento dentro da igreja do Senhor Jesus. É claro que essa pessoa pode vir aos cultos e ser recebida, sim. Devemos continuar orando pelo irmão faltoso, sim. Não devemos tratá-lo como inimigo, não devemos desprezá-lo, mas nós não podemos apoiá-lo nos seus erros e agir como se não tivesse nada acontecendo, como se ele fosse o nosso melhor amigo, compactuando com ele em tudo. Esta atitude não nasce da dureza, mas do amor que se recusa a chamar o erro de acerto. Celebrar a Páscoa, então, de forma purificadora, por surpreendente que possa parecer, significa adotar esta difícil atitude. Porque é de verdade difícil isso. Difícil muitas vezes de aceitar e de praticar. Mas é o que a Bíblia diz sobre esta questão. Portanto, a Páscoa é mais uma festa, é mais que uma festa, que recorda os eventos centrais de nossa fé. É mais do que uma data especial em nosso calendário litúrgico. O que o texto desta manhã nos traz é extremamente desafiador. Devemos tratar com sabedoria aqueles irmãos que vivem em situação de pecado explícito, que sabemos que têm uma vida dupla, ou então descobrimos isso. Devemos saber como agir com eles sob a orientação de Deus. Devemos também ser vigilantes e críticos sobre o que está se passando ao nosso redor. Devemos questionar aquilo que nos é trazido pela mídia e pelas pessoas ao nosso redor. Quais são as práticas desonestas? Quais são as práticas imorais mais comuns na sociedade contemporânea? Até que ponto elas estão nos influenciando e fazendo a nossa cabeça e mudando a nossa cosmovisão cristã? E que sempre nos lembremos. A nossa vida está vinculada a Cristo, o Cordeiro que já foi crucificado. O sangue foi derramado. A libertação foi conquistada. Vivamos esta liberdade. A pergunta que fica é, o que ainda está dentro da nossa casa?
Que fermento estamos tolerando e não deveríamos tolerar? Que áreas de nossas vidas ainda não foram purificadas pelo Senhor? Não faz sentido celebrar a libertação e continuar vivendo escravizado ao pecado. Não faz sentido falar da cruz que liberta, do sangue que purifica de todo o pecado e esconder os pecados no coração. O Espírito Santo hoje quer não apenas nos trazer à memória o que Cristo fez, mas Ele quer trazer ao nosso coração o que devemos fazer diante desta realidade. Que decisões tomar. E isto requer coragem para lançar fora o que precisa ser lançado. Talvez não seja algo visível para todos. Talvez o seu pastor não saiba, o seu líder de PG não saiba, nem mesmo o seu cônjuge saiba. Mas você sabe, e Deus sabe. E hoje pode ser um dia de você colocar a sua vida de uma maneira extremamente transparente diante de Deus, dizendo: Senhor, vem e limpa, purifica a minha vida. Hoje pode ser o dia de uma Páscoa verdadeiramente purificadora. Que não saiamos daqui, meus irmãos, desta manhã apenas tocados, apenas com uma nova consciência, mas efetivamente transformados. Que celebremos a Páscoa não só com palavras, mas com uma vida marcada pela sinceridade e pela verdade. Que a nossa igreja seja conhecida não apenas por aquilo que os outros podem ver chegando aqui numa primeira vez, não apenas pelos belos musicais, não apenas por sua arquitetura, mas por uma vida de pureza e de santidade. Porque o Cordeiro foi morto e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, para que nós possamos viver uma vida plena, uma vida massa nova, sem fermento. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Querido Pai do céu, que Teu Santo Espírito aplique em cada coração a Tua palavra, segundo a nossa necessidade. Que possamos buscar uma vida pura, sem fermento. Sabemos, ó Pai, que esse é um processo. Sabemos que esta é uma obra contínua do Teu Santo Espírito. E nós te pedimos tão somente que ela não seja interrompida. Nós te pedimos, ó Pai, que possamos de fato celebrar a Páscoa, não apenas uma vez por ano, mas sempre. Que o Teu Santo Espírito faça esta obra purificadora, que nós possamos valorizar a obra redentora de Jesus na cruz. Valorizar a libertação que temos, que custou ao Teu Filho um preço tão alto. E que nós possamos, ó Pai, fazer diferença na sociedade. Que a nossa vida jamais provoque escândalo. Pelo contrário, Senhor, que uma vida pura, transparente, bonita, glorifique o Teu nome. E que como igreja possamos também ser reconhecidos como uma igreja que busca a verdadeira santidade. É o que eu te peço para a minha vida e para a vida da nossa igreja, no nome de Jesus. Amém.